Olá, queridos irmãos, boa noite, feliz semana, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu cumprimento aqueles que estão aqui na nave da igreja, aqueles que já chegaram, né? E daqui um pouquinho vai chegar mais irmãos. Boa noite para vocês, que Deus abençoe, viu? E a você que está em casa também, uma feliz semana e que Deus ilumine muito sua vida aí nessa semana, né? De trabalho, de lutas, né? E que Deus possa estar sempre à frente, protegendo e guardando a sua família também, tá bom? Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, a Ilse vai nos ajudar aqui também, as crianças também. Nós vamos cantar aqui 2 hinos especiais, tá bom? Vamos ficar de pé para cantar o próximo hino.
esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Boa noite a todos, que vocês sejam muito abençoados durante os momentos do culto, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração nesta noite. Já cantamos, louvamos a Deus, já fomos abençoados pelos cânticos, pela mensagem, e agora nós temos a oportunidade de nós orarmos a Deus. Nós vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, por favor, enquanto estaremos orando ao Senhor. Nosso Deus querido, amorável Pai que habita nos céus e também com os teus filhos através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida e pela salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia e pela oportunidade de estarmos na Tua presença. E pedimos que o Senhor venha em nosso encontro para nos abençoar, nos ajudar durante a nossa jornada cristã. Nós entregamos em Tuas mãos todos os irmãos, os amigos que estão acompanhando, que estão adorando ao Senhor. Que cada um possa receber a bênção que está precisando. E que possa sentir o Teu Santo Espírito na vida. Rogamos uma bênção especial em favor do pastor Stanley, que será o mensageiro desta noite. Que o Teu Santo Espírito possa usá-lo para a Tua honra e Tua glória e para o nosso crescimento espiritual. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós Te pedimos estas bênçãos e Te agradecemos, não porque nós temos algum mérito, mas nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém, Senhor. Amém. A primeira menção ao dízimo na Bíblia está em Gênesis. No capítulo 14, Abrão encontra Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Tendo acabado de recuperar os despojos de seus inimigos, Abrão recebe uma bênção de Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo. Por meio desse ato, Abrão testifica sobre sua gratidão a Deus e sua lealdade a Ele. Verdades importantes podem ser aprendidas com a interação entre Abrão e Melquisedeque, antes do ato de dar o dízimo. Primeiro, a bênção vem antes do dízimo. Antes que Abrão pudesse dar o dízimo, Melquisedeque o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Isso indica que as bênçãos de Deus sempre vêm antes do dízimo. Não há dízimo sem uma bênção financeira anterior, porque damos o dízimo em resposta ao que Deus já nos deu.
Em segundo lugar, Deus é dono de tudo. Melquisedeque se refere a Deus como o possuidor dos céus e da terra. Isso implica que Abrão, como todos nós, não era o verdadeiro dono de suas posses. O dízimo torna-se, então, um reconhecimento da propriedade de Deus sobre tudo o que temos. Somos meros administradores do que Deus nos confiou. Em terceiro lugar, Deus tem o poder de nos livrar do mal. Melquisedeque lembra a Abrão que foi Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A vitória de Abrão se deveu à intervenção de Deus, não à sua destreza militar. Quando adoramos a Deus no sábado e devolvemos nossos dízimos e ofertas, reconhecemos que Deus nos concedeu vitórias e bênçãos durante a semana ou o mês. Para aqueles que invocam o generoso Deus do céu, guardar o sábado e devolver os dízimos e as ofertas são sinais de sua fidelidade a Ele. Por sua vez, aqueles que são de Deus são convidados a compartilhar de sua generosidade. Aquele que nos abençoa abundantemente quer que o imitemos, sendo também generosos e abençoando os outros. Que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. Mais uma vez é um prazer e uma alegria poder estar com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Quero desejar também boa noite àqueles que estão nos assistindo aí pelo canal da Igreja Central de Americana. Que a paz de Cristo possa estar com você também nessa noite. É muito bom quando nós nos reunimos como igreja para estudarmos a palavra de Deus. E normalmente nos domingos à noite sempre é trazido algum tema evangelístico. Eu vou pedir licença para vocês que de vez em quando eu vou ter que tossir um pouco, ainda estou me recuperando de uma pneumonia. Mas vou tentar controlar o máximo possível. Bom, nessa noite nós vamos estudar sobre um tema bíblico, um tema importante para o nosso conhecimento, para a nossa nutrição espiritual, um tema que fala ao nosso coração e que também fala a nossa realidade de vida. O título da mensagem dessa noite é Então se levantará Miguel. E o nosso texto principal está no livro do profeta Daniel. E o capítulo que nós vamos explorar é o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Antes de começarmos, eu quero mais uma vez... Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Quero mais uma vez convidar você a curvar a sua fronte para nós fazermos uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, Pai que estás nos céus, nós já te louvamos, nós já te adoramos através dos dízimos e das ofertas. Nós ouvimos músicas especiais nessa noite que falam do teu amor por nós. Mas nada se compara ao abrir a tua palavra e ouvir a tua voz escrita falando ao nosso coração. Por isso, Senhor, nessa noite, mais uma vez, como de muitas maneiras o Senhor inspirou os profetas,
Nós te pedimos, Deus Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a tua palavra e a colocar em prática em nosso viver diário. Vem estar conosco, Senhor. Acolhe-nos em teus braços e ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então se levantará Miguel. Bom, vamos começar. Eu quero ler com vocês o texto que está no capítulo 12 do livro do profeta Daniel. É um texto bastante conhecido. E esse texto está bem no início do capítulo, no verso 1. O texto começa dizendo o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Bendita seja a palavra de Deus. Bendita seja a palavra de Deus. Antes do retorno de Jesus Cristo ao mundo, haverá um grande tempo de prova para o povo de Deus. Nós estaremos vivenciando tempos difíceis, como fala o apóstolo Paulo, tempos de prova. As provações são permitidas por Deus, conforme nós já estudamos em outro momento, lá no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 14, fala que as provações, elas são permitidas por Deus, com um propósito, um objetivo: moldar e formar o nosso caráter e nos tornar pessoas idôneas para o céu. A boa notícia que temos é que no livro do profeta Daniel, é que durante esse tempo de prova em que o povo de Deus terá que enfrentar, Miguel se levantará para defender o seu povo. Essa é a grande boa notícia. Ele, Miguel, o príncipe, o grande príncipe, o próprio Cristo, ele se levanta para defender, para salvar os seus filhos fiéis. Daniel, ele vai fazer uma alusão a um tempo, e ele descreve no texto bíblico, nesse texto do capítulo 12, verso 1 de Daniel, ele diz que nesse tempo se levantará Miguel. Mas em qual tempo o profeta está se referindo? Qual tempo que o profeta está falando? Que tempo é esse que Miguel se levanta? Parece que essa expressão que o profeta está usando, ela está intimamente ligada à expressão do capítulo anterior, do capítulo 11, ali no finalzinho do capítulo, verso 40, onde justamente ele vai falar no tempo do fim. Ele começa a usar a expressão do tempo do fim. Então esse tempo em que Miguel se levanta para defender os seus filhos, para defender os seus fiéis, está relacionado ao tempo do fim, ao último tempo da humanidade, ao último tempo onde Deus estende ali a misericórdia. E é nesse tempo que Miguel se levanta. Isso quer dizer que ele situa os acontecimentos do capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Ele situa entre os anos de 1798 e 1844. Onde ali começa-se um juízo
de investigação, onde ali começa um período de tempo onde a angústia iria ser aumentada no planeta Terra. É interessante que essas datas, elas já são conhecidas como sendo o ponto inicial do tempo chamado tempo do fim. Essas duas datas, elas dão um pontapé inicial para o tempo que nós chamamos tempo do fim. Então, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo emprestado, na verdade. Eu poderia dizer, nas minhas considerações, que nós estamos vivenciando o fim do tempo do fim. O fim do tempo do fim. E eu vou justificar essa ideia para vocês. Esse tempo, o qual o profeta Daniel está se referindo, onde Miguel se levanta, é o tempo que antecede a volta de Jesus e mostra ali o fim dos reinos humanos. O fim dos reinos humanos. E para poder justificar isso, eu quero trazer à memória de vocês algumas informações. A primeira delas é que nunca nós estivemos tão perto dos eventos descritos na profecia quanto no tempo em que estamos vivendo hoje. E ao mesmo tempo que estamos tão perto desses eventos, nós seres humanos e o cristianismo em forma geral, e aqui eu coloco também nós, irmãos adventistas do sétimo dia, muitas vezes estamos muito indiferente com relação ao tempo que estamos vivendo. Apesar de estarmos vivendo o tempo da profecia descrito, nós, o povo, que somos chamados pelo nome de Deus, nós estamos muito indiferentes com relação a esse tempo. Um breve resumo do que já sabemos é suficiente para nós compreendermos bem o tempo que estamos vivendo. Por exemplo, se nós olharmos para a ecologia, os ecologistas observam a desintegração de nosso planeta. Mas parece que ninguém está disposto a fazer nada a respeito disso. Os economistas, quando ele olha para o que está acontecendo no mundo, eles não conseguem superar o pessimismo com relação não só à economia do nosso país, mas com relação às crises e à economia global. O desemprego mundial está crescendo, avançando em passos largos. Parte da população do mundo enfrenta hoje, agora, nesse instante, o perigo real de morrer de fome por falta de alimento. E o mais interessante é que a Organização das Nações Unidas dizem que a cada 5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. É pouco tempo. É eu contar nos dedos e saber que em algum lugar do mundo alguém morreu de fome por falta de alimento. É claro que estamos acostumados demais com esses números. Eles já não nos incomodam tanto. Pois afinal de contas, não tem afetado talvez a mim, a você. A situação política mundial, a política mundial, ela repousa em um solo estável. Não em um solo seguro. A paz, ela é de fato o objetivo da maioria das nações. Quando os poderes mundiais se reúnem, eles sentam para tentar discutir a paz. Mas as armas continuam debaixo da massa de tratados e organizações.
Vivemos constantemente sobre a sombra das nuvens atômicas e de uma iminente terceira guerra mundial. Não há país que de alguma forma não esteja, não há nação no mundo que de alguma forma não esteja envolvido em algum tipo de conflito, seja ele externo, a ameaça, ou seja ela uma ameaça interna. Todas as nações e todas as ações políticas, elas têm repercussões que afetam todo o mundo no cenário internacional. Isso eu estou trazendo à lembrança só alguns fatos que nós como cristãos devemos observar na profecia. Quanto ao estado moral da nossa sociedade, é quase irreconhecível. Está tão desfigurado que se tornou algo deplorável. O crime, a violência, as drogas, a falta de respeito, o uso abusivo do álcool, as doenças se proliferam rapidamente, atingindo muitas pessoas e a sociedade no mundo como um todo. Na verdade, querido irmão e querida irmã, ninguém tem sido poupado, pois essas condições afetam todos os níveis da sociedade, desde o mais rico ao mais pobre. Simultaneamente tem surgido uma nova raça de homens e de mulheres. E a mídia tenta projetar essa nova raça de homens e de mulheres. Os profissionais de sucesso. Qualquer que tenha sido os nossos ideais artísticos e morais, eles foram substituídos, desculpem, pela ideia da nossa sociedade. Eles foram substituídos por um único objetivo: a luta pelo dinheiro e a ganância. A virtude agora é proporcional ao desempenho. A humanidade contemporânea deseja, com todas as forças, se tornar cada vez mais eficaz. Mas ao mesmo tempo que ela se torna cada vez mais eficaz, a humanidade se torna cada vez menos humana. E é interessante que os nietzschianos, eles dizem que Deus está morto. E da morte de Deus surge o termo super-homem, ou no alemão, Übermensch, para designar um ser superior aos demais. E segundo Nietzsche, esse modelo era para elevar a humanidade a um patamar de perfeição. Para ele, a meta do esforço humano não deveria ser a elevação de todos, mas o desenvolvimento de indivíduos mais dotados e mais fortes. Poucos deles sobre a maioria. Diante de tudo isso, nós estamos vendo e presenciando um declínio da nossa civilização. Faltou o A bem aqui na hora de pronunciar a palavra. Nós temos contemplado os piores desastres da humanidade, mas ainda assim estamos sãs e salvos. Ainda andamos pelas ruas de nossa cidade e nada nos aconteceu. A televisão ainda sussurra as palavras e as imagens encorajadoras de nossa prosperidade. Só que isso não tem acontecido. É só uma propaganda.
não haveria problemas, pois é só um filme mesmo. Nós reciclamos, nós fazemos exercícios, mas ao mesmo tempo disso nós fechamos os olhos e meditamos, reusando, enfrentando e vendo a putrefação da luta do ser humano para tentar sobreviver. A luta no meio dessa sociedade que está cada vez mais decaída. E nós preferimos ignorar todos esses acontecimentos para usar apenas um slogan de que está tudo bem. Afinal de contas, todos os nossos líderes falam de uma forma que nos tranquiliza. E o povo acaba pegando no sono. E as flores do mal continuam a germinar no meio do jardim de Deus. E por todos os lados estamos vendo o mal. É nesse tempo que eu descrevi em poucas palavras. É nesse tempo que a Bíblia fala que Miguel se levantará. A visão de Daniel não é uma visão somente para o planeta Terra, mas é uma visão cósmica, uma visão que se refere a todo o planeta Terra e a todo o universo. Não há terra, não há ilha, não há tribo remota que possa escapar dessa visão do profeta. Nós estamos vivenciando um verdadeiro tempo de angústia no planeta Terra. Daí nós percebemos as pessoas passando por crises emocionais constantes. Tem um teólogo que ele diz que nós estamos começando a sentir as gotas das angústias, porque a taça já começou a transbordar e as gotas começaram a atingir a humanidade. E é no meio de tudo isso que a Bíblia para e o profeta tem essa visão para o nosso tempo e ele diz que nesse tempo se levanta Miguel. O nome Miguel, ele aparece na Bíblia, ele ocorre na Bíblia 5 vezes. 3 vezes no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. O mais interessante é que todas as vezes que o nome Miguel aparece, é uma referência a Cristo. É uma referência a Deus lutando contra Satanás e o vencendo. Miguel, como nome, é o nome de um ser celestial. E é interessante que essas passagens que relacionam o nome Miguel são passagens apocalípticas, que sempre estão apontando para a luta entre o anjo do mal e o comandante do reino celestial. Cristo entra diretamente em conflito com Satanás e o vence todas as vezes que nós, seres humanos, somos ameaçados pelo mal. Miguel, em hebraico, tem um significado, que na verdade é uma pergunta: quem é como Deus? Essa pergunta é um desafio ao inimigo de Deus, que tem como propósito 3 objetivos muito específicos, segundo a palavra de Deus: roubar, matar e destruir.
Só que todas as vezes Miguel se levanta e faz uma pergunta que, de certa forma, é até irônica contra o inimigo de Deus. A pergunta é: quem é como Deus? A resposta a essa pergunta, ela fica subtendida dentro da pergunta. Não tem ninguém que não seja, que seja, na verdade, como Deus. Só existe um que é como Deus. E esse um é o próprio Deus. Essa pergunta é um desafio, tendo em vista que a rebelião de Satanás é basicamente uma tentativa de se colocar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, como fala o profeta Isaías no capítulo 14, verso 14. O nome Miguel é muito apropriado para aquele que assumiu a tarefa de vindicar o caráter de Deus e de refutar todas as pretensões de Satanás. A sua identidade é definida de forma definitiva, mas há uma comparação com outras passagens que identifica ele como sendo Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer um ponto. Não quero gerar uma discussão teológica com aqueles que estão nos assistindo, mas eu não posso deixar de esclarecer algo. Alguns nos acusam de chamar o arcanjo Miguel de Jesus. E diz que não temos fundamentação bíblica. Dizem que essa interpretação partiu daquela qual nós consideramos como nossa profetisa, a inspiração profética, Ellen White. Realmente, Ellen White, ela fala de Miguel como sendo Jesus. Mas essa acusação, ela deveria se estender também à maior parte dos cristãos. Porque a teologia reformada também, em seus fundadores, eles interpretam Miguel como sendo Jesus. Lutero interpretou Miguel como sendo Jesus. E Ellen White não viveu no período de Lutero. Ela viveu muito tempo depois. A base que nós temos para afirmar que Miguel é Jesus é base bíblica. A nossa fé, ela não é construída nos escritos de Ellen White, ela é fundamentada na palavra de Deus. E a irmã White deixa muito bem claro isso quando ela diz que os seus escritos são apenas uma luz menor que aponta para a luz maior, que é a Bíblia. Só que alguns querem nos julgar, querem colocar um rótulo em nós, por sermos ainda um grupo de cristãos bíblicos, que temos como nossa base a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou trazer alguns pontos para refletirmos. Como Miguel é identificado na Bíblia e ele apresenta-se como Cristo. O primeiro texto está lá em Judas, verso 9. E eu quero ler com vocês esse texto. Judas, verso 9. Aqui há uma disputa. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui é claro, quem é aquele que pode dar a vida, a ressurreição? Cristo.
O próprio Cristo afirma ser Ele a ressurreição e a vida. Aqui Cristo estava ressuscitando Moisés como uma primícia dentre os mortos. E Satanás aparece e diz assim: olha, Moisés não pode ser ressuscitado, ele é um pecador. Mas Jesus estava ressuscitando a Moisés com um cheque pré-datado, porque logo, logo ele iria morrer na cruz pelo pecado de Moisés. Mas ele disse: não, se é Deus aqui, então por que ele não emitiu juízo contra ele? E disse o contrário: o Senhor te repreenda. Na verdade, esse texto, ele reflete um pouquinho o texto de Zacarias, capítulo 3, verso 2. Quando o próprio Senhor, em Zacarias 3, verso 2, ao repreender Satanás, ele diz: o Senhor te repreenda. Aqui não está dizendo que Jesus não ousou repreender Satanás, porque Jesus veio para libertar do poder do mal, dos espíritos maus. Mas aqui diz que Jesus se recusou a emitir juízo o quê? Infamatório contra ele. E o que seria emitir juízo infamatório? Seria participar de uma discussão besta. Seria participar de uma discussão com ele. Seria colocar diante de Lúcifer, de Satanás, os seus pecados e desmoralizá-lo. Jesus não fez isso, ele não precisa. Ele apenas o repreendeu, da mesma forma que o Senhor Deus, lá em Zacarias 3, verso 2, repreende a Satanás. E aqui há um detalhe: a palavra arcanjo, arque quer dizer comandante, ângelos quer dizer anjos. Então esse arcanjo que ressuscita Moisés, ele é um comandante dos anjos, e o nome dele é Miguel. O seu nome no uniforme de guerra é Miguel. Todas as vezes que ele coloca seu uniforme de guerra, ele coloca a tarja do seu sobrenome, Miguel. Quem é como Deus? E esse que faz isso é Jesus. É do conhecimento de todos nós e de todos os cristãos que Cristo é o comandante do céu. É o comandante do exército celestial. Ele é o arcanjo. É interessante que Mateus fala que Jesus vai dar a sua voz e os mortos irão ressuscitar. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 16, que a voz do arcanjo, ao ser ouvida, os mortos ressuscitariam. Esta associação à ressurreição dos santos está intimamente associado à segunda vinda de Cristo, que dá a voz para que os mortos ressuscitam. Então esse arcanjo que dá a voz para que os mortos ressuscitam é o mesmo que dá a voz na sua segunda vinda para que os mortos ressuscitam. E o apóstolo Paulo chama ele de arcanjo, ao ouvir a voz do arcanjo. Alguns líderes religiosos por aí falam que no céu existem vários arcanjos, mas a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia usa apenas no singular um único arcanjo, um único comandante do reino celestial. A gente consegue perceber aqui os detalhes que nos mostra que esse que se levanta para lutar em defesa dos seus santos é Jesus. Nós poderíamos avançar essa noite fazendo alusões de vários textos bíblicos, como por exemplo, no sacrifício que Abraão ofereceu a Deus do seu filho. Ali no sacrifício de Abraão, diz que o anjo do Senhor vai lá e segura a mão de Abraão. E a frase que o anjo do Senhor, ao segurar a mão de Abraão, fala é: eu sei, não faça isso com seu filho, eu sei que você iria oferecer ele em sacrifício a mim.
Abraão estava sacrificando a um anjo ou estava sacrificando a Deus? Outra referência que podemos perceber do anjo do Senhor é a luta de Jacó. E após Jacó lutar ali a noite inteira, fala que ele luta com o anjo do Senhor. E depois afirma que ele lutou com Deus e foi vitorioso. Ô, gente, ele lutou com Deus ou com o anjo do Senhor? Ele lutou com Deus. Tanto é que o seu nome mudou de Jacó para Israel. E se a gente pegar o nome, é muito significativo no hebraico. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus. Lutou com Deus. Este homem lutou com Deus. Ele não lutou com anjo. Então esse anjo era quem? Era Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele se torna pouco menor do que os anjos para morrer em nosso lugar, quando ele se torna humano. Mas antes disso, Jesus havia velado a sua divindade como um anjo para que ele pudesse se comunicar e comandar o exército do céu. E no entendimento do plano da sua salvação, ele se submete ao Pai. E ao morrer e ao subir ao céu, ele recebe de volta toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ele continua sendo o arcanjo que luta contra o diabo e o vence. Para concluir a mensagem dessa noite, ao trazer esses esclarecimentos, nós podemos ver que no livro do profeta Daniel, as várias vezes que Jesus lutou contra o inimigo. No capítulo 10 do livro do profeta Daniel, versículo 13. O texto sagrado diz assim: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive a vitória sobre o rei da Pérsia. O rei da Pérsia aqui é representado sendo influenciado por Satanás. Então é enviado Gabriel para lutar com ele. Só que são forças semelhantes. E Gabriel não conseguia vencer. Mas quem que se levanta agora? Miguel. E o texto sagrado fala: Miguel, o primeiro príncipe. Na verdade, esse primeiro aqui não está bem traduzido. Deveria ser traduzido como o principal príncipe. E aí alguns cristãos dizem assim: olha aí, está vendo? Jesus não é príncipe, Jesus é rei. Então não pode ser Jesus. Miguel não pode ser Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz que ele é rei, ele não é príncipe. E o que eu diria então do texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, que fala sobre o Emanuel, o príncipe da paz. O que eu faria de Daniel 9, 25, que fala de Miguel como sendo o príncipe, o ungido, que morreria na cruz. Jesus, ele é o principal príncipe. Ele é o príncipe dos príncipes. E ser príncipe não é ser inferior. Ser príncipe é dizer que ele é igual ao rei. Shalom, príncipe da paz. Cristo declarou que os mortos se levantariam de seus túmulos quando ouvisse a voz do Filho do Homem.
João, capítulo 5, verso 28. E a voz que eles vão ouvir é a voz do grande príncipe. É a voz do arcanjo. É a voz daquele que luta para defender o seu povo. É interessante que lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, que diz que houve guerra no céu. E quem é que luta nessa guerra? É claro que todos nós sabemos que quem luta na guerra no céu e expulsa o inimigo de Deus do céu é Jesus. Mas o texto sagrado diz que Miguel é quem lutou contra o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Jesus, ele vela a sua divindade como um anjo, para poder se comunicar e mostrar Deus para todas as suas criaturas. Jesus, ele vela a sua divindade em um ser humano, para poder mostrar a mim e a você o quanto Deus nos amou, morrendo na cruz. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas. Eu não sei quais têm sido as tuas angústias. Mas eu quero dizer para você que nesse tempo de luta e de angústia, quem se levanta do seu trono é Cristo, é Miguel, para nos defender. Então, querido irmão e querida irmã, não desanime e não se deixe enganar por aquilo que não é bíblico. Estude a Bíblia com profundidade, reconheça o poder de Deus na palavra de Deus, e aquilo que não está claro na sua mente, busque profundidade na Bíblia, pois a palavra de Deus, ela se abre para aquele que estuda através da iluminação do Espírito Santo, e você chega à conclusão correta. Então, querido irmão e querida irmã, diante das dificuldades que enfrentamos nesse tempo, lembre-se que é nesse tempo em que o príncipe se levantará para assumir o trono de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele se levanta, não tem quem consiga lutar contra ele, porque ele é aquele que tem a espada da palavra em sua própria boca e que luta para nos defender. Você está angustiado? Você está sofrendo? Clame por Miguel. Clame pela sua vinda. Pois nesse tempo a promessa de Daniel 12:1 é que Miguel se levantará para defender o seu povo, aqueles que têm um nome escrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida. Eu tenho certeza que o teu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, pois nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Jesus. Então, deixemos Miguel lutar por nós, porque toda luta em que Miguel entra, ele vence. Toda luta que Miguel se levanta, ele vence. E a Bíblia diz que ele venceu em Apocalipse 12, por causa do seu sangue, do sangue do Cordeiro que foi derramado. Então não tenha dúvida e nem se deixe enganar. Aquele que é Deus, Cristo, Miguel, nesse tempo se levantará para salvar todos aqueles que estão clamando e pedindo a sua ajuda. Será que nessa noite tem alguém aqui que está clamando e pedindo a ajuda de Deus para continuar vivendo nesse tempo? Eu creio que sim. Será que tem alguém que está nos assistindo, que está clamando e suplicando a Deus para que Deus conceda-lhes a vitória nesse tempo?
Creia que logo, logo, nesse tempo, que chamamos tempo do fim, o nosso Rei se levantará para nos defender. Quantos creem nisso? Eu creio. E nesse momento eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Entregue sua vida nas mãos daquele que é o Senhor dos Senhores. Querido Deus, Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor prometeu que no tempo de angústia do teu povo, angústia a qual nunca se viu, e nós começamos a perceber isso no planeta Terra, o Senhor se levantaria do seu trono para nos defender. Senhor, começa a nos defender agora. A vida não tem sido fácil para ninguém. Nós temos ouvido falar de guerras, rumores de guerra, problemas na economia mundial, problemas na ecologia. A moral do ser humano, Senhor, tem se tornado terrível e baixa. Nós vivemos, ó Deus, angustiados, por isso nós nos colocamos em tuas mãos agora e te suplicamos em alta voz. Levanta-te, Miguel, e nos defende. Essa é a nossa oração. Porque contra tudo isso, Senhor, nós não temos forças. Não passamos de pecadores e miseráveis, carecidos da tua graça e da tua misericórdia. Por isso nos entregamos em tuas mãos e oramos confiantes na tua palavra, que nos revela que nesse tempo Miguel se levantará para defender o seu povo. Nos entregamos em tuas mãos e confiantes que tudo aquilo que está escrito na tua palavra irá se cumprir. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus, e movidos pelo Espírito Santo, nós te pedimos. Amém. Tenham todos uma boa noite e lembre-se que nas nossas lutas, Miguel se levanta para nos defender. Que Deus os abençoe.